Bem lembrar disso. Precisa lembrar toda a aula, professor. Estamos começando a gravar agora. Bom, da semana passada eu estava sem luz em casa, então eu nem consegui me apresentar, mas falando rapidinho, meu nome é Camila. Eu acabei de formar na Matemática Aplicada e Computacional no IME, e no IME é o Instituto de Matemática e Estatística da USP, e eu trabalho com dados, com ciência de dados, já faz uns anos. E é isso, gente, sei lá, não sei muito mais o que falar. Ah, sim, já participei de extensão popular antes, fiz várias iniciações científicas, sei lá, eu gosto muito do ambiente acadêmico, espero voltar no mestrado em breve. Acho que é isso, e também queria falar que o IME é muito legal, de verdade, assim, não querendo já mandar esse comercialzão aí para vocês, mas antes de fazer matemática, eu fazia engenharia, e eu comecei a fazer engenharia elétrica na Poli, e para mim foi uma grande surpresa, assim, eu não gostei tanto do curso, para ser honesta, não me senti tão bem na Poli, mas a mudança para o IME para mim foi muito positiva, eu nem considerava matemática antes. Então, assim, de coração, pessoas que estão querendo ir para as exatas, considerem ciências da computação, considerem matemática aplicada, são cursos muito, muito legais. Também. Estatística, curso super aquecido, muita área de trabalho legal, muita pesquisa legal. Então, não sei, acho que vale super a pena dar uma olhadinha no IME para quem está querendo ir para as exatas, porque eu neguei e aí acabei indo para o IME depois. Então, fica a dica aí para olhar já desde já. E é isso, é um prazer conhecê-los. Eu super concordo com o que a Cami falou sobre o IME. Eu amo esse instituto. E a Camila não falou, mas ela fez um trabalho de conclusão de curso, já que ficou famoso no instituto, sobre matemática e feminismo, né? Eu acho que ela podia até um dia fazer uma apresentação do trabalho dela, que é muito legal. A gente vê isso aí. Tá bom. Bom, MMC e MDC, vocês lembram o que é MMC e MDC? Vocês lembram o que o MMC estava fazendo debaixo da escada? Ninguém lembra? Alguém? Estava esperando o MDC, né? Obrigada. Eu não tenho como saber quem falou, quem foi que falou, mas estou com muito orgulho. Lívia, muito orgulho de você. Podemos continuar, obrigada. Vamos lá. Então, o MDC, vocês lembram os divisores de um número? É aquele que a gente dá para dividir um número e não deixa resto, né? E vocês lembram que a gente pode escrever todo número na forma de uma multiplicação de números primos, que são aqueles números que a gente só consegue dividir por ele mesmo e por um, né? Por um é aquela divisão trivial, né, que a gente fala, e por ele mesmo é quando você tem o mesmo número de pessoas e o número de coisas. Então, dá um para cada um, ou dá tudo para uma pessoa só. Então, máximo divisor comum se a gente tem dois números, dentro dos divisores de cada um deles, qual é o maior? E a forma da gente chegar nisso era fazer aquele esqueminha de ir dividindo, colocava um do outro, fazer aquela fatoração que a gente fala, né, que você vai dividindo só pelos números primos, e você só divide quando dá para dividir os dois. Multiplica tudo e você tem o MDC. Ok, aqui a gente já tinha falado os exemplos. Aí a gente falou dos múltiplos, né, que é mais simples que os divisores, que é sempre você pegar um número e multiplica por outros números inteiros positivos. Então, é a famosa tabuada, só que ela não precisa parar no 10, né? E lembra que os múltiplos, o zero é múltiplo de qualquer número, mas ele não é divisor de nenhum número, jamais dividirás por zero. Então, o mínimo múltiplo comum é quando a gente está vendo os múltiplos de um número e a gente pega o menor deles, sem contar o zero, né? Então, é aquele mesmo negócio que a gente estava fazendo para encontrar o MDC, só que a gente divide até chegar em os dois. A gente não precisa dividir os dois números. Então, eu tenho lá o 15 e o 50, eu começo pelo 2, tudo bem que o 15 não divide por 2, mas o 50 divide. Então, eu vou dividindo. Quando eu encontro o 3 divide só o 15. O 5 divide os dois. E aí, multiplica tudo, você tem o menor múltiplo comum. Opa! Aí, aqui, a gente calculou alguns MNCs. Aí, a gente vê as frações, né? Que as frações nada mais são também do que divisões e proporções
de algo inteiro, né? A gente viu aqui numerador, no denominador, é o número que está em cima, a gente chama de numerador, o número que está embaixo a gente chama de denominador. Denominador nunca pode ser zero, porque a fração é uma divisão, né? E jamais dividirás por zero. Equivalências de frações, a gente viu que mais de uma fração pode representar a mesma quantidade, né? E quando isso acontece, a gente pode simplificar a fração. Quer dizer, que a gente pode dividir o número de cima e o número de baixo por um mesmo número e chegar em dois números menores que representam a mesma fração, né? Então, aqui, por exemplo, 4/8. A gente pode dividir os dois números, tanto 4 quanto 8, por 2, e a gente ainda vai ter dois números inteiros. Então, esse meio é a fração mais simples que a gente tem dessa quantidade. E a gente chama isso de fração irredutível. Somando e subtraindo frações, quando a gente tem duas frações, a gente quer somar ou subtraí-las, e a gente tem o mesmo denominador, que é o mesmo número de baixo, não tem problema. Porque esse número de baixo, ele quer dizer em quantas partes a gente está dividindo o inteiro. Então, se a gente tem o mesmo denominador, a gente está somando pedaços do mesmo tamanho. Então, não precisa fazer nada, a gente está falando a mesma linguagem, né? A gente tem uma pizza dividida em pedaços do mesmo tamanho, a gente sabe do que a gente está falando. Aqui a gente fez alguns exemplos, né? E aí a gente falou de somar frações com denominadores diferentes. Quando você tem um denominador diferente, eu estou somando coisas de pedaços de tamanhos diferentes. Então, eu preciso igualar esse tamanho de pedaço. Como que a gente iguala isso? A gente pode ou multiplicar um pelo outro, ou calcular o MMC, né? Quando a gente multiplica um pelo outro, a gente está calculando um múltiplo comum, né? Que é um número inteiro que é múltiplo tanto desse denominador quanto desse. Nesse caso, a multiplicação entre eles é o MMC. Por quê? Porque a gente esse é um múltiplo, não tem nenhum fator comum entre o 7 e o 5. Então, esse é o mínimo múltiplo comum. Dá para você fazer com qualquer múltiplo. E aí, o que acontece? A gente encontra esse múltiplo, é mais fácil quando ele é o MMC e a gente está lidando com números menores, a gente sempre gosta de lidar com números menores. Então, aqui, vamos só refazer esse exemplo, né? A gente multiplica o 7 pelo 5, porque a gente quer um múltiplo comum entre eles. E aí, aqui, eu preciso calcular as frações equivalentes dessas duas, só que com o novo denominador. Então, para chegar nessa fração aqui, se eu multipliquei o 7 por 5 para chegar no 35, eu preciso multiplicar o 3 por 5 também, para ter uma fração equivalente, né? Uma fração que represente aquela mesma quantidade. Aqui, essa outra fração, se eu multipliquei o 5 por 7 para chegar no 35, eu tenho que multiplicar o denominador dessa mesma fração por 7 também. Aí eu chego aqui no 14. Aí, quando eu já tenho o mesmo denominador, a gente pode somar de boas, porque a gente está falando de pedaços do mesmo tamanho. Então, a gente consegue dizer desses pedaços de 35, né? Ok, a gente fez alguns exemplos de somar e subtrair, a mesma coisa. Aí a gente parou na última aula, eu estava tentando explicar mais um pouco do que a gente fala, que é a intuição, né? Qual é a ideia por trás de você fazer uma multiplicação de frações? A gente travou um pouco nesse pedaço, mas eu falei para vocês que vocês não precisam se preocupar muito com isso, porque entender a intuição disso, que é o que realmente está acontecendo nos números, a gente está se formando em matemática, a Camila já se formou, e não é uma coisa simples para a gente também. Bom, pelo menos para mim não é, entender essa intuição. Eu fui para preparar essa aula para vocês, eu fui buscar e falei, nossa, é isso que significa, entendeu? Mas eu quis passar para vocês, porque eu acho que entender a matemática, vocês conseguirem entender, nem que vocês esqueçam depois, de todas as vezes que vocês forem fazer essa conta, é legal, né? Então, vamos só retomar um pouquinho do que era essa ideia por trás, o que significa você multiplicar uma fração pela outra. Significa, se eu tenho 1/3 vezes 1/2, eu quero 1/3, que é tipo a terça parte, né, que a gente fala. Eu quero esse meio, eu quero só 1/3 desse 1/2 que eu tenho aqui. Então, eu tenho um todo,
e aí eu tenho metade, que eu chamo de 1/2. Eu tenho metade de uma coisa toda, né? E aí eu quero 1/3 disso. Então eu tenho que dividir isso que eu tenho por 3. E aí eu vou ter esse quadradinho aqui. Mas o que é esse quadradinho aqui? É a mesma coisa que eu dividir por 2, dividir por 3, tudo, aqueles 2 que eu tenho, e pegar uma partezinha só. Então, no fim das contas, eu dividi por 6 aquele todo que eu tinha e peguei uma partezinha só. Porque o que acontece? Eu dividi primeiro por 2, depois eu dividi por 3. Então, eu dividi tudo, certo? Não adiantava fazer aqui assim, porque eu não ia ter partes iguais. Eu tenho que dividir aqui, né? Fica mais fácil da gente ver. Então, eu pego um pedacinho só. No fim das contas, você multiplicar frações é a mesma coisa que você multiplicar o número de cima pelo número de cima, número de baixo pelo número de baixo. É mais fácil do que fazer soma, né? Faz 2 multiplicações, né? Que era um outro exemplo daquela intuição, mas multiplicação de frações é baba. Então, vamos ver se vocês entenderam. Quanto que dá 2/3, né? Que é 2 sobre 3. Eu sei que desse jeito que está escrito, talvez não seja muito legal de visualizar, mas isso aqui significa 2 com 3 embaixo. 2 dividido por 3, né? 2/3 vezes 1/2. Alguém sabe quanto dá? 2 sobre 6. Exatamente. Só que 2 sobre 6, não se lembre que Dá isso para é uma... simplificar. Dá para simplificar. A gente pode dividir por um mesmo número, tanto o número de cima quanto o número de baixo. No caso, ele é o 2, né? Então, vai sobrar 1/3. 7 sobre 4 vezes 3 sobre 2. Quanto que dá? 21 sobre 8. Nossa, vocês estão rápidos. Aqui dá para simplificar? Não. Não. Não, por quê? Porque se a gente for fazendo aquela divisão lá, divide pelos números primos que você conhece. Vamos dividir o 20, vamos fazer na cabeça. 21 divide por 2, não divide por 2. Divide por 3? Divide. Se dividir por 3 vai dar 7. 7 é um número primo. Então, 21, lembra da tabuada do 7. É 3 vezes 7. Tanto 3 quanto 7 são números primos. O 8, ele só divide por 2 ou por 4, por números pares, né? 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Então, não tem nenhum fator comum entre eles. Não dá pra gente cortar, não dá pra fazer cut, nada. Agora, 3 sobre 11 vezes 1 sobre 4. 3 sobre 44 avos. Olha, falou até o avos. Nossa, tô muito orgulhoso. Qual que é o seu nome que eu não consigo ler? Rafael. Rafael tá... Gente, Rafael tá manjando muito. 3 sobre 44, ou 3 44 avos. Dá para simplificar aqui? Não. Não, não dá, porque 3 é um número primo, só divide 3, só dá para dividir por 3. 44 não dá para dividir por 3. 44 dá para dividir por 11, né? Que foi o que a gente multiplicou, e por 4, que é por 2 e por 2 de novo. Tá de boa a multiplicação por fração? Alguém ficou com dúvida? Gente, pode falar. Essas coisas não são simples e elas são importantes. A Emily está perguntando em quais situações se usa o avos. Só quando a gente não sabe. Vocês lembram que quando a gente estuda números cardinais e números ordinais? A gente tem 1, 2, 3, 4. E a gente tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro e 11º a gente já não usa mais, né? Só até 10. Cami, vocês sabem algum caso que a gente fala, tipo, Um centésimo, por exemplo, a gente também não usa. Centésimo, verdade, um centésimo, um milésimo. Mas aí são porque não tá errado você falar um 100 avos. Nunca tá errado você falar 2, 3 avos, 1, 2 avos. Mas geralmente o que a gente fala é dos números de 1 até 10, né? Que é um meio, né? Porque o meio, nesse caso, a gente não fala um segundo, é um meio, que é de metade. Aí é um terço, não são os mesmos que os originais, né? Porque seria o terceiro. É um meio, um terço, um quarto, aí já vai para os números originais mesmo. Um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo, um nono, um décimo.
Aí a gente já fala um 11avos. Acho que ninguém fala um 11 primeiros. Eu não sei se está errado, mas a gente fala um 11avos. 1 sobre 11º. Não, você pode falar um que é fácil, 1 sobre 11. Né? 1 sobre 11 você sempre pode falar 2 sobre 3, 1 sobre 2, 3 sobre 2, 7 sobre 4. Essa é a forma mais fácil de falar, né? Mas é que, às vezes, esses números, quando são mais, tipo, um meio, a gente acaba falando, mas é um negócio de nomenclatura. Aí, dali para frente, você usa um 2avos, um 12avos, um 11avos. Aí tem o que a Cami falou, né? Que quando é 100, 1000, porque são frações comuns da gente falar, né? Um centésimo, quer dizer que você dividiu por 100 partes. Dividiu por 100, pegou um centésimo. Dividiu por 1000, pegou um milésimo. Mas aí é só porque esses são números muito importantes. Né? Ninguém fala um sobre 1001 avos. Né? Aí isso usa o avos. Ou fala 1 sobre 1001. É mais fácil. Sanei a dúvida? Acho que sim. Mas fiquem tranquilos que eu acho que ninguém vai perguntar isso para vocês numa prova de vestibular. Ai, até quando? Opa. Imagina pedir para escrever por extenso. Escreva por extenso como que é o nome dessa fração. O máximo que pode acontecer é ao escreverem no texto uma fração, escrever 1/3, e você tem que interpretar como sendo 1 dividido por 3, essa fração, 1/3. 3avos, 1 sobre 3. Saber interpretar os diferentes nomes é mais importante do que saber quais são qual o nome certo e qual o nome errado. Acho que ninguém vai cobrar isso de vocês. Divisão de frações. Divisão de frações, acho que a intuição às vezes é um pouquinho mais complicada, mas é parecida com a de multiplicação, né? Que eu tenho que... Imagina que eu tenho esse todo aqui, certo? Eu tenho esse quadrado aqui, esse dinheiro. Aí eu pego e divido por meio, né? Porque eu só tenho metade desse dinheiro, não tenho tudo. E aí, você dividiu por 3, você tem 1/3 desse dinheiro. E aí você me pergunta, quanto que eu tenho com relação ao seu dinheiro? Se o seu dinheiro fosse o todo, se essa metade fosse o todo, quanto que cabe disso daqui? Quantos desses quadrados verdes cabem dentro desse laranja? Não cabe um inteiro, vai caber uma fração dele. No caso, assim, se a gente vê aqui, quanto que dá? Se dividir isso daqui na metade, certo? Vai caber 1 e mais metade dele. Entendeu? Vocês conseguem ver isso? Que cabe 1 inteiro e mais metade dele? Nesse daqui? Sim. Então, quando eu estou dividindo meio por 1/3, eu quero saber quantas vezes 1/3, que é o todo dividido por 3, pega uma parte, quantas vezes cabe nessa outra fração aqui, né? Agora, não sei se ficou tão claro, né? É uma coisa que realmente você tem que parar para pensar e entender, e é legal da matemática. Agora, não precisa sempre entender toda essa coisa de fato para fazer as contas. A conta, no fim das contas, é bem simples também. Para dividir uma fração pela outra, eu tenho 1/2. Eu quero dividir por 1/3. Pego a segunda fração, viro de ponta cabeça. E aí eu vou ter 1/2 vezes 3, né? Que é 3 sobre 1. E eu multiplico. Entendeu? Inverte a segunda. Oi. Só inverte a segunda? Só inverte a segunda. Mantém a primeira. Inverte a segunda. Tranquilo? No fim das contas, isso é a mesma coisa que você pegar a primeira, inverte a segunda e multiplica. Essa é a divisão. Vamos ver se vocês entenderam. Quanto que dá 2/3 dividido por 4/5? 10 por 12? Vocês já estão muito sabidos. Vamos por calma.
Vamos por calma, vamos por partes. 2/3 dividido por 4/5, isso é a mesma coisa aqui. Quando você foi fazer essa conta, você fez o quê? Como você fez essa conta? Eu inverti, no caso. Então, você pegou o 2/3 e multiplicou por 5/4, certo? Exatamente. Isso. E inverte a segunda. 2/3 vezes 5/4. E aí é o que a gente estava fazendo antes. É baba. 2 vezes 5, 3 vezes 4. 2 vezes 5 dá 10, 3 vezes 4 dá 12. Aí o que isso daqui é? A gente aqui pode simplificar, né? Dá para dividir por 2, tanto no de cima quanto no de baixo. 5 sextos. 16 por 2. Quanto que dá 7/2 dividido por 6/8? 56 sobre 12. Gente, esse menino tá fazendo contas milagres. Professora, Oi. uma dúvida. Tipo, eu posso sempre simplificar? Ou tem ocasiões? Então, sempre você pode simplificar quando der. É bom simplificar, né? Quando você consegue simplificar? Quando você consegue dividir por um mesmo número, tanto em cima quanto embaixo. Por que aqui a gente simplificou? Não está errado você dar como resposta 10, 12 avos, né? Isso depende se o enunciado pedir explicitamente para você, simplifique, né? Ou simplifique o resultado e aí você vai ter que simplificar, porque é mais fácil a gente entender o que isso daqui significa do que isso daqui. Talvez nesse caso não tenha tanta diferença, né? Mas sempre quando a gente tem números menores, é melhor, né? Então, a ideia é você chegar naquela fração irredutível, né? Não tem como nenhum número que divida 5 e 6 ao mesmo tempo. Eles não têm múltiplos comuns. Então, essa fração é uma fração irredutível. Ela já está o mais simples que dá, né? Esse responde a sua pergunta? Sim, obrigada. Imagina. A pergunta? Oi. Claro. Mas tem algumas questões, aí é uma questão mais sensível, que se eu simplificar muito, acaba ficando mais difícil completar o resto da questão, porque eu já passei nas provas que eu simplifiquei demais, aí ficava mais difícil do que simplificar um pouco menos. Olha, raramente isso vai acontecer. A única, assim, mas pode acontecer. A situação que geralmente isso acontece é quando você está fazendo muitas contas e você tem uma grande multiplicação e você consegue cortar uma coisa em cima com uma coisa que está embaixo. Ou seja, quando você tem... deixa eu escrever aqui, peraí, minha luzinha. Tem um monte de coisa escrita na minha luzinha, eu preciso apagar, peraí. Calma aí. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, vou colocar uns números grandes. Oi. Não, tá aí não. Não, desculpa, eu tô... Imagina. Tá. Aqui imagina que eu tenho uma conta lá, vou fazer um exercício, tem 28 vezes 7 vezes 5, dividido por 32, mais 3 vezes 4, dividido por 32 vezes 7. Mas não, vou multiplicar aqui. Imagina que eu tenho essa fração aqui. Você fala, eu consigo dividir. Vocês conseguem ver aqui? Minha luzinha? Ela se perdeu no espaço sideral. Ah, meu Deus! Conseguem ver? Não conseguem ver, né? Ela tá no espaço. É por conta do meu... Peraí. Deixa eu tirar o plano de fundo. Plano de fundo. Sem plano de fundo. Pronto, agora vocês conseguem ver minha luzinha, certo? Muito bem, muito bem. Beleza. Nos localizamos no espaço sideral. É só para responder a pergunta dele, né? Imagina que você fala que, eu tenho essa fração aqui e eu posso simplificar, né? Tipo, eu tenho uma multiplicação aqui em cima, eu só não calculei ainda, mas eu posso cortar o 32 divido por 2, aqui também dá para dividir por 2. Só que imagina, eu posso fazer isso, mas depois eu vou ter que dividir por... isso não foi um bom exemplo, deixa eu trocar, peraí. Esse é um exemplo melhor. 32 aqui.
Você fala, dá para dividir o 32 aqui com o 28, os dois dá para dividir por 2. Eu posso simplificar. Esse 7 também dá para dividir aqui com o 28. Mas eu vou te falar uma coisa. Quando você estiver multiplicando por essa outra fração aqui, você já pode cortar esse 32, porque esse 32 está aqui. Você não precisa fazer a conta de resolver essa multiplicação, né? Uhum. E antes de fazer a conta toda. Mas aí é uma esperteza que vocês vão ter que pegar resolvendo exercício. Porque isso vai acontecer sempre, de você achar que você está simplificando no meio do caminho e está te ajudando, mas na verdade é que você poderia ter feito menos conta quando você vai fazer depois alguma outra coisa. Mas, por exemplo, a desvantagem nesse caso, imagina que você tivesse uma conta enorme, multiplicando um monte de número, dividindo por um monte de número. Se você deixa números menores, é mais fácil de você não se perder na conta, né? Mas isso é esperteza de fazer exercício, né? Isso aqui. Beleza? Respondi? Perfeito. Não, e pode voltar para o espaço, tá da hora. Ah, tá bom. Deixa eu voltar aqui para o espaço. Eu vou para essa disco aqui que tá mais fácil. Então, voltei para disco. Tá. 9 onzeavos dividido por 3 quartos. Quanto que dá? 12 sobre 11. Muito bom. Como que a gente fez a conta? Vamos por partes, que nem o Jack Stripador. É Stripador que fala? Eu acho que é. Por partes. A gente pega 9 onzeavos, inverte a segunda, então vai dar 9 onzeavos vezes 4 terços, não 3 quartos. Aí a gente transforma a divisão, inverte a segunda fração e transforma a divisão na multiplicação. E aí multiplica, né? Bonitinho. 9 vezes 4, 11 vezes 3. 9 vezes 4, 36. 11 vezes 3, 33. Só que aí as duas dá para dividir por 3, né? Dividir por 3, 36 dividido por 3 dá 12. 33 dividido por 3 dá 11. Quando vocês tiverem... Aí pensa naquela coisa que eu estava falando dos exercícios. Aqui vocês não vão conseguir visualizar direito, porque tá nesse jeito ruim, né? Agora eu voltei para disco também, não sei se eu vou conseguir usar minha lousa. Eu tenho, peraí, 9 onzeavos vezes 4 terços. Dá para enxergar a lousa? Não. Gente Mas do eu céu. vejo outra volta ali atrás. Peraí. Pronto, agora dá para enxergar a lousa, certo? Sim. Então, quando vocês estiverem fazendo essas contas, eu não preciso multiplicar o 9 por 4 e o 11 por 3 para chegar naquela conta. Eu já posso olhar e falar assim, aqui eu tenho uma coisa no numerador e uma outra coisa no denominador. Porque, na verdade, isso aqui tudo pode ver como um único denominador, né? Isso aqui é uma multiplicação. Isso aqui é um único denominador, né? E aí eu vejo assim, 9 é divisível por 3, né? E 3 é divisível por 3. Então, eu faço um cut. Cut, corta. Corta o 9 e ele vai virar um 3. E eu cut o 3. Entendeu? Aí esse 9 virou um 3. Então, eu tenho 3 vezes 4, que dá 12. E 11 aqui embaixo. Entendeu? É um jeito esperto só de fazer conta. Nossa, ficou horrível o que eu escrevi, mas tudo bem. Vocês entenderam? Entenderam ou não entenderam? Saquei. Beleza. Prof, Oi. na escola também, a minha professora tinha ensinado que, tipo, em vez de inverter a outra e fazer todo esse processo, era só fazer cruzado. Pode ser também. Sabe por que eu não falei do cruzado? Porque aí acontece... Existe uma outra coisa, vocês vão aprender determinante. Eu sempre me confundo quando eu vou fazer determinante. Porque aí você fala assim, tudo bem, vamos lá. Eu tenho aqui isso aqui virou 3 sobre 11. Dividido, né? Por... Então, peraí. Deixa eu voltar à fração original. Era 9 sobre 11 dividido por 3 sobre 4, certo? Aí você fala, eu vou multiplicar cruzado.
Tudo bem, eu multiplico esse com esse e esse com esse, né? Mas eu sempre ficava na dúvida de qual que vai em cima, qual que vai embaixo, entendeu? É esse aqui que vai em cima ou esse aqui que vai embaixo. Mas pode ser também, né? Você tem o 9 vezes 4, deu 36. Mas o 36 tem que ir aqui em cima, né? Eu fico perdida. Qual que vai? Porque é esse aqui que tem que ir em cima, né? É o de baixo que tem que ir em cima. Entendeu? Esse aqui dá 36. Mas é esse aqui que tem que vir aqui. E esse aqui dá 33. E esse aqui que tem que ir embaixo. Então, você tem que multiplicar cruzado e depois inverter a fração. Uhum. Né? Pode ser também. Se você lembrar de inverter e qual que fica em cima, qual que fica embaixo, pode ser também. Que quando você fala assim, vou inverter a segunda fração e multiplico as duas, não tem erro. Porque já vai estar no lugar certo. O que está em cima tem que estar em cima, o que está embaixo tem que estar embaixo, está no lugar certo. Mas pode ser, se você consegue fazer assim, não se confunde. Eu me confundo. Eu não consigo, não tenho capacidade para fazer isso, não. Mas se você prefere, pode ser também. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Bom, alguma dúvida com divisão de frações? Não. Muito disso também é fazer exercício para não se confundir, ter muita atenção para não trocar as coisas. Eu não sei vocês, eu tenho muita falta de atenção, então, para mim, é sempre muito importante ir com calma fazer as coisas. Mas já tomei muito tempo. O inverso de um número. Outra coisa, eu já achei que tinha acabado. Mas inverso de um número nada mais do que inverter a fração, né? Então, se eu tenho 3/5, aquela fração trocada, que a gente inverte a segunda, ela é o inverso daquele número, né? É só uma questão de nomenclatura. E não se esqueçam também que quando a gente tem um número 4, qual que é o inverso do 4? O 4 é a mesma coisa que uma fração, que é o 4 sobre o 1, né? Isso aqui estava explicando outra coisa, peraí. O 4 sobre 1. Então, 4 sobre 1 inverso de 4 é 1/4. É 1 sobre 4. Sempre que o número não é uma fração, é só você colocar o 1 e colocar ele embaixo. Se você pedir o inverso de um número, é isso. E aí, o inverso, né, o que a gente fala também, que é uma das propriedades da operação da multiplicação, que um número versus o inverso dele, vezes o inverso dele, dá 1. Né? Então, se eu tenho 2/3 vezes o inverso de 2/3, que é 3/2, isso vai dar 6 sobre 6, né? Que é aquela coisa do multiplica em cima e embaixo. 6 sobre 6 dá 1. E aí era o cut do 6, né? Corta em cima, corta embaixo, dá 1. E aí era o que eu estava falando para vocês. Se eu tenho aqui, eu não preciso fazer essa conta para chegar nesse 1. Eu posso olhar que esse 2 corta com esse 2, né? E esse 3 corta com esse 3. Aqui é o que eu estava falando para vocês, que o número inteiro, o inverso dele é 1 sobre ele, né? Porque um número é a mesma coisa que ele sobre 1, né? E é isso. Agora a Cami vai falar um pouquinho para vocês de porcentagem. Oi, pessoal. Espero que eu consiga dar uma aula tão legal quanto a da Rê. Vamos ver se vai rolar. Ai, que fofa. Me arrasou. Muito obrigada, Rê. Acho que vocês devem estar vendo a minha tela, eventualmente. Vamos ver. Estão vendo minha tela? Sim? Sim. Beleza, valeu. Bom, então, agora que a gente falou um montão de fração, vocês aprenderam várias formas de lidar com a fração. Vou falar de um caso especial de fração, que é porcentagem, e vou falar de alguns casos de uso específicos, assim, de fração. Vamos ver, acho que a gente consegue falar nesses 20 minutinhos de aula que a gente tem. Então, começando por porcentagem, tem que falar percentagem, eu acho que os dois estão certos. Bom, a porcentagem é um caso especial, né, de fração, e é justamente o caso que a gente estava falando, né, dos centésimos, que é basicamente a ideia da porcentagem é que você tem um todo qualquer, você divide esse todo em 100 pedacinhos e pega uma quantidade determinada de pedacinhos, né? Então, 1%, você dividiu a sua
coisa em 100 e pegou um pedacinho. Se você faz essa divisão, né, porque a fração nada mais é que uma divisão, você vai chegar a 0,01. 13% é a mesma ideia, né? Então, você tem uma coisa, divide por 100 pedacinhos e pega 13 pedacinhos. Fazendo a divisão de cima para baixo, 0,13. E, finalmente, acho que é um caso especial interessante, de 50%. Você divide sua coisa em 100 pedacinhos, pega 50, ou seja, você pegou, né, 5, se você tivesse dividido, seria a mesma coisa, ter dividido essa coisa por 10 pedacinhos e pego 5, ou ter dividido essa coisa em 2 pedaços e pego 1, né? Então, um meio, né, o famoso meio. Então, basicamente, a porcentagem, a gente usa ela para conhecer uma parte determinada de uma quantidade, isso é a mesma coisa que eu posso falar de fração também, mas é um jeito bastante popular, bastante comum, assim, que o pessoal faz, bem usual, de determinar uma partezinha de uma quantidade. Então, eu coloquei aqui um exemplo, né, que já é uma aplicação direta, né, de porcentagem, portanto, fração. Então, vamos pensar aqui, né, se eu quiser calcular 20% de 150, como a gente faria isso? Uma forma, assim, bastante... Eu coloquei dois jeitos, assim, um que eu acho que é o jeito que eu costumo pensar e um jeito que as pessoas costumam mostrar nas aulas, né? Então, o jeito, assim, mais de mostrar na aula, mais, talvez, direto, é quando a gente fala, né, X% de alguma coisa, né? Então, 20% de 150. A gente substituiria esse D aqui, dessa frase, por uma multiplicação. Então, 20% de 150 é a mesma coisa que eu falar que é 20% vezes 150. A gente já chega aqui por quê? Mas aí eu coloco a fração, faço um 20 sobre 100 vezes 150, multiplico em cima e embaixo mantenho, né? Porque aqui é 150 sobre 1, como disse a Renata agora há pouco. Então, a gente vai ter 20 vezes 150 daria 3.000, dividido por 100, né? Que é o que a gente manteve aqui embaixo. Final das contas, eu corto os zerinhos e chego em 30. Um jeito que eu particularmente penso, e assim, esse é o jeito que eu faço até hoje em dia, tá? Eu penso assim, tá, 20% de 150. Tá, o 150 é meu todo. Eu vou pegar esse 150 e vou dividir em 100 pedacinhos. Esse 150 sobre 100 aqui. E multiplicar por 20, porque eu quero 20 pedacinhos desse todo dividido por 100, que você vai ver que vai dar exatamente a mesma conta aqui de cima, né? Então, 150 vezes 20 dividido por 100, a gente vai chegar no mesmo resultado sempre. Essa é a ideia e é assim que eu penso em todas as minhas contas até hoje. Eu sou assim também, Cami. Então, aparentemente, é um lugar comum aí. Para uma aplicação um pouquinho mais prática, né? Então, vamos pensar que eu particularmente gosto muito de brechó, gente. Eu compro muito em brechó. Sim, uma curiosidade. Brechó é modo sustentável, brechó é sucesso. Então, vamos supor que você vai num brechó e está em promoção, né? Que as blusinhas de R$10 estão com 15% de desconto. Então, a gente já começa aqui, né, a pensar um outro termo, desconto. Qual o desconto em reais dessa blusinha? O que vocês pensariam? Alguém quer fazer uma sugestão de como resolver isso? Pode usar uma regrinha de 3 simples. Pode usar. Eu coloco... aliás, pode falar. R$10 é o todo que eu tenho, então R$10 refere-se ao 100%, aí eu coloco 15% abaixo e coloco X abaixo do 10, faço a regrinha de 3 multiplicando em cruz e acho quanto que vale 15% de R$10. Esse Entendeu? jeito sim, perfeito, esse jeito é lindo, esse jeito é maravilhoso. Rafael arrasou. Na minha vida real, eu faria assim, já adiantando. Mas a gente vai ter uma aula só para falar de regra de 3. Então, eu ainda não vou adiantar esse ponto, porque a gente vai falar sobre isso no futuro, mas não sei se está corretíssimo, assim, funcionaria melhor, até do jeito que eu vou falar agora. Esse jeito que eu vou falar é um pouquinho mais simples, usando essa lógica aqui que eu coloquei aqui em cima, né, do 20% de 150, mas que no limite é perfeito o seu jeito de pensar, perfeito. Então, colocando aqui desse jeito um pouquinho mais simples ainda não chegamos em regra de 3, mas vamos chegar lá, falta pouco, juro, falta pouquíssimas aulas para falar em breve. Então,
o que eu quero calcular aqui, né, acho que isso é até interessante para vocês pensarem quando aparecer um problema, é o que eu quero saber? Eu quero saber o desconto, né? E o desconto é 15% de R$10. Então, acho que a primeira coisa é visualizar o que você quer responder no final. Então, 15% de R$10, 15% de 10. Aí eu faço a multiplicaçãozinha, né? O 15 sobre 100 vezes 10, faço a continha, chego a 1,50. E eu chego que o desconto da blusinha, assim, é 1,50. Também você poderia ter feito a regra de 3, e também você poderia ter pensado que o total, né, é 10, então eu dividiria, né, 10 por 100, igual eu tinha comentado antes, né, em 100 pedacinhos, e multiplicaria por 15, que daria também igualmente 1,50. Tudo certo até aqui? Posso continuar? Eu vou considerar isso um sim. Se vocês quiserem, pode. Valeu. Vocês podem me interromper. Então, agora que a gente tem aí uma ideia de como calcula essas porcentagens, vamos aplicar isso direto em descontos e aumentos. Porque, assim, o assunto porcentagem, ele sempre aparece, não sempre, mas uma parte considerável das vezes aparece junto com aumento de descontos, não necessariamente, vocês vão ver até na lista de exercícios que aparece também em outros casos, mas aparece bastante, né? Aumentos, descontos, juros um pouco, que a gente vai falar ainda hoje. Então, a gente vai ilustrar em casos desses, porque são mais comuns mesmo, né? Então, primeiro caso aqui, só para tentarem aí gastar lápis. No mesmo brechó que as blusinhas estão com 15% de desconto, os blusões estão em uma promoção por 30% a menos. E aí você gostou de um blusão aí de R$30. Qual que é o preço final que você vai pagar por ele? Veja que aqui eu não estou perguntando qual o desconto, eu estou perguntando qual o preço final. Então, um pouquinho diferente. Bom, tô vendo que a Rita tá colocando... Alguém quer comentar como faria? Eu faria com 70% ao invés de 30%. Porque já saiu final. Entendi. É uma boa ideia também. Aí a ideia é que você calcularia os 70% dos 30%. É isso, né, Ana? Isso. Perfeito. Isso funcionaria muito, muito bem. E corretíssima. Não corrija, tá certíssima. Acho que o Rafael também queria comentar. Não sei se você ia comentar a mesma coisa. Era a mesma coisa. Perfeito. Gente, esse é o jeito direto, é o jeito perfeito. Cleiton, o que você não entendeu? Você não entendeu a ideia da Ana e do Rafael ou você não entendeu outra coisa? Professor, na verdade eu fiquei meio perdido. Beleza, conta aí onde. Tipo, na ideia inteira. Total. Eu fiquei meio Tá, perdidão. beleza. Beleza. Então, eu vou fazer assim. Eu vou mostrar esse exemplo, como a gente faria. E aí você me interrompe. Mas a ideia é a mesma coisa do que a gente falou até agora. Então, você não está perdendo nada. Então, o que eu estou pensando aqui? Eu tenho esse problema do brechó, né? Que você gostou de uma roupa que custa R$30. Só que esse R$30 é o preço cheio. Só que ela está numa promoção. E essa promoção é de 30% sobre o valor cheio, sobre os R$30. Então, o que eu quero saber nesse exercício é quanto que vai ficar no final das contas, qual o preço que a loja está pedindo por essa roupa, já considerando o desconto de 30%, certo? Até aí tudo bem? Até aí tudo bem, professor. Beleza. Então, considerando que esse é o problema, a primeira coisa que a gente quer fazer, existem formas mais diretas, né, como falou o Rafael e a Ana, a gente chega lá, mas um jeito indireto é a gente, primeira coisa, pensar qual que é eu sei qual que é o preço cheio, qual que é o desconto? O desconto seria 30% de R$30, porque as roupas estão 30% a menos, o blusão está R$30, então 30% de R$30. E aí, para eu calcular esse 30% de R$30, um jeito clássico seria substituir esse D aqui, né, da frase 30% de R$30 por 30% vezes 30, porque aqui eu estou fazendo uma multiplicação no limite. Eu estou fazendo uma multiplicação de fração. Eu estou querendo saber a parte, né? É que aqui eu estou pensando 30 como uma fração, né? 30 sobre 1. Mas eu estou querendo saber a parte de um número. Então, 30% de um número, que no caso o número é 30, né? Então, eu vou fazer 30 sobre 100 vezes 30.
Porque a multiplicação, ela vai me retornar aqui um pedacinho desse número, porque é uma divisão, né? Eu não estou multiplicando por um número maior que 1, é um número menor que 1, é uma divisão, no final das contas, assim, no frigir dos ovos que a gente está fazendo. Então, não sei se está fazendo sentido. Beleza. Então, eu quero um pedacinho, né? 30 sobre 100 desse 30 aqui. E aí, quando eu faço a multiplicação, eu consigo multiplicar, né, toda a parte de cima, como a Renata falou antes também, pensando que é um 30 sobre 1. Então, eu faço 30 vezes 30 e 100 vezes 1, que é o pedacinho imaginário. Opa, pedacinho imaginário aqui embaixo do 30. Então, 30 vezes 30 sobre 100, a gente vai ter um 900 sobre 100, cortar os zeros, a gente vai chegar à conclusão que o desconto é R$9. Perfeito? Perfeito. Beleza. E aí, o preço final, então, que era o que eu queria saber no começo, é os R$30 menos o desconto, então 30 menos 9, R$21 seria a resposta desse exercício. O que os colegas, né, o Rafael e a Ana comentaram, que a gente vai ver, né, eventualmente, é que tem uma forma mais rápida de você fazer isso, né? Você pensar que, na verdade, o preço cheio é 100% e eu tenho um desconto de 30%. 100%. Sempre que a gente tiver uma completude, né, valor cheio, sei lá, uma coisa inteira, é sempre 100% dela. E aí, X%, sei lá, 3, 4, N%, qualquer valor menos de 100 é uma parte. Mas 100% é o total. Então, são 100 pedacinhos que a gente dividiu por 100, são 100 pedacinhos que eu quero. Então, o que o Rafael e a Ana pensaram é, poxa, se eu tenho uma coisa que eu estou dividindo 100 pedacinhos e tirei 30, 100 menos 30 fica 70. Então, o valor que eu vou pagar no final é 70, né? Eu estou olhando o outro lado do pedacinho, eu estou olhando 70 sobre 100. Faz sentido? Sim, perfeito. Agora eu... Beleza, valeu. Imagina, valeu. Então, essa ideia, né, de desconto, vocês vão ver que tem alguns exercícios sobre isso. E vou falar aqui um pouquinho de aumento percentual rapidamente. É uma ideia super parecida com desconto percentual, funciona quase igualzinho, né? A única diferença é que ao invés de eu tirar essa porcentagem, eu vou aumentar, né? Eu vou colocar um pouquinho a mais, eu vou pegar outra coisa dividida por 100 e trazer esse pedacinho extra para dentro da nossa conta. Então, um exemplo, assim, que é comum, que aparece bastante no nosso dia a dia, quem nunca pagou uma conta atrasada? E aí, quando a gente paga uma conta atrasada, ela vem aí com juros, vem com um aumento, né? Um aumento percentual em cima. Então, vamos supor que tem uma pessoa aí que você conhece que esqueceu, não pagou por algum motivo um boleto, só que aí quando for pagar o boleto depois do vencimento, já tinha um aumentinho, aí já tinha uma multa de, sei lá, 5% no caso. Então, se o valor da fatura era R$50 antes do vencimento, qual o valor final que fica se eu aumentar esse 5%? Eu acho que aqui eu vou tentar passar um pouco mais rápido, porque a gente tem bastante para falar, mas alguém quer fazer? Acho que dá tempo. Alguém quer fazer alguma sugestão de como a gente faria isso? Da mesma forma que fizemos o outro, poderia dar certo, ou daquela forma mais direta que eu e a Ana disse. E nesse caso, como é aumento, R$50 é o meu 100%, eu pego 100% mais 5%, vai dar 105%, aí eu multiplico por R$50 e acho o valor final. Perfeito, perfeito. Lindo, Rafael. Perfeito. Então, a ideia é a seguinte, né? O jeito direto seria a gente fazer o 105%, né, de R$50, porque é 100%, que você já ia pagar mesmo, mais os 5%, que é um aumento percentual de 5%, então 105 vezes 50, aí eu faria 105 dividido por 100 vezes 50 e terminaria a conta. E uma forma mais indireta seria calcular, né, os 5% de R$50, então 5 sobre 100, eu só quero calcular o pedacinho de acréscimo, e fazendo as contas, eu vou chegar aqui a R$2,50, e aí eu faço, né, o 100% mais 5%, é um jeito direto de pensar, seria R$52,50. Beleza? Beleza.
É isso, acho que dessa parte de descontos e acréscimos já dá, com essa aula de hoje, já dá para fazer quase toda a lista, só tem um pedacinho que está faltando, eu vou tentar adiantar nesses 4 minutos que a gente tem. Então, começar a falar um pouquinho de juros simples. O juros simples, ele é um tipo de aumento percentual, então exatamente aí o que a gente estava falando do boleto antes, mas ele é uma coisa que acontece mais de uma vez, né? Ele pode acontecer mais de uma vez, você pode pagar juros várias vezes, né? Então, você vai ter no caso do juros simples, você vai ter um aumento percentual que vai acontecer a cada período determinado. Então, por exemplo, né, que uma coisa que um lugar que aparece muito essa coisa de juros e tal, às vezes é em aplicação. Não sei se vocês seguem a Nath Finanças, eu acho ela ótima, ela é uma youtuber que fala de finanças e matemática financeira, super recomendo, ela é super legal. E aí eu acho que em casos assim de investimento, uns assuntos assim, vocês vão encontrar mais isso. Então, vamos dar um exemplo, né, de a partir do exemplo. Vamos dizer que a gente vai aplicar R$100 a uma taxa de juros simples de 10% ao ano por 3 anos. Então, aqui a gente já vê, né, 10% ao ano por 3 anos, então, seja lá o que for esse juro simples, é uma coisa que vai acontecer 3 vezes, né? Porque vai acontecer esse evento de 10% ao ano por 3 anos, então, ano 1, ano 2, ano 3. Isso aqui nada mais é do que significa que a cada ano a gente vai receber, né, 10% de R$100, que foi a taxa que eu apliquei, de rendimento. Então, beleza, então 10% ao ano. Ano 1, 10% de 100, que foi o que eu apliquei, então R$10. No ano 2, 10% de 100, R$10. No ano 3, 10% de 100, R$10. Rafael comentou aqui no chat, é uma formulinha de juros que funciona muito, muito bem, ela é perfeita. A gente não colocou aqui, porque a gente discutiu isso entre os professores, a gente entende que vale mais a pena, primeiro, compreender o coração da coisa, né, a lógica, mas a fórmula super funciona também, quem quiser anotar aí, que é o juros é igual ao capital, né, aplicado, no caso aqui, R$100, vezes, eu não lembro o que o I quer dizer, mas, enfim, provavelmente é a taxa de juros, vezes o tempo, né? Isso, o I é a taxa de juros vezes o tempo. Pode falar. A diferença entre juros simples e juros compostos é que juros simples sempre é em relação ao valor inicial, né? Os R$100 nesse caso. Isso, perfeito. Exatamente. A gente vai falar um pouquinho de juros compostos daqui a pouquinho, mas essa é a ideia. No juros simples, você tem assim, começou com 100, o seu juros sempre vai render em relação a esse 100. Então, no ano 1, em relação ao 100, ano 2, em relação ao 100, e assim por diante. Então, você sempre vai ter um aumento percentual, considerando o que a gente chama, né, de capital inicial, então, quanto você começou aplicando, 100. Então, se você aplicou R$100 a uma taxa de juros simples de 10% por 3 anos, o que você ganha no final são esses juros, né? Então, basicamente, 10 de 100, tal, por 3 anos, você vai ter um final de R$30, e o que a gente chama de montante, que é a soma, né, do investimento inicial mais os juros, vai dar 100, que era o que você tinha antes, mais R$30, que foi o que rendeu ao longo desses 3 anos, R$130 é o que você chega no final. Beleza? Sucesso? Ok? Pessoal, vocês ficam muito chateados se eu usar mais 3 minutinhos do seu tempo para falar de juros compostos para a gente matar esse assunto? Não preciso mais que isso, juro. Beleza, valeu. Tá de boa. Valeu. Então, eu vou pular esse exemplo aqui, porque a ideia é exatamente a mesma. A gente pode levem na monitoria. O pessoal da monitoria é muito gente boa. A Gabi deu monitoria essa semana, mas semana que vem tem mais. Mas, basicamente, é exatamente a mesma ideia do que eu tinha colocado aqui, né? Então, eu tinha dado um exemplo da Nath, que aplica R$300 a uma taxa de juros simples de 5% ao mês. E aí é isso, né? A gente calcula os juros por mês por 3 meses, né? Ela fez o período de 3 meses e ela ganha aí esse acréscimo no final. Vamos falar de juro composto, que é muito rapidinho. A diferença, como o Rafael muito bem pontuou, é que enquanto o juros simples vai atuar, né, os juros em relação ao seu capital inicial, o juros composto não funciona assim. Ele vai atuar de acordo com o montante no momento que os juros vai valer, né? Então, por exemplo, vamos dizer que a gente vai aplicar os mesmos R$100,
Só que ao invés de fazer uma taxa de juros compostos de 10% ao ano por 3 anos, de juros simples de 10% ao ano por 3 anos, a gente vai fazer juros compostos de 10% ao ano por 3 anos. Então, já vamos ver aqui na tabelinha. No primeiro ano, vai render igualzinho, né? 10% de 100 continua sendo R$10. Mas, no ano 2, ao invés de você calcular o 10% de 100, você vai calcular 10% do seu montante, que não é o seu capital inicial, que é o capital inicial mais os juros que já rendeu. Então, vai ser 10% de 100, que é o capital inicial, mais esses R$10 aqui que já rendeu no ano passado. Então, você vai calcular, né, 10% de 110, você vai render R$11. Em geral, as coisas no mundo real funcionam assim, tá, gente? Em geral, elas rendem em juros compostos. Por exemplo, sei lá, a sua poupança. E aqui, né, no ano 3, vai ser 10% do 110, que você já tinha calculado aqui, né, mais esses R$11 de juros que veio do ano anterior. Então, 110, né, 100 mais 10 mais 11, então 10% de 121, então você vai ganhar aí R$12,10 no ano 3. Então, no final das contas, é melhor os juros compostos se você está ganhando sobre ele, né? Se for numa conta que está rendendo juros compostos, é pior. Mas supondo que você vai ganhar esse dinheiro no final, então, ao invés de você ganhar R$30, que você estava ganhando no juros simples, que você ganha R$33,10. Beleza? Sucesso? Beleza. Então, valeu. Então, aqui tem também um exemplinho que é exatamente a mesma coisa, que eu calculo mês a mês, como funciona, mas é exatamente a mesma ideia. Eu tenho certeza que vocês conseguem se virar e arrasar. E é isso. 3 minutos, hein, gente? Perfeito. Aí eu só queria comentar, a gente já mandou essa apresentação no grupo da matemática, posso mandar de novo, só para retificar aí, aliás, ratificar, para falar que é isso aí mesmo, porque aqui a gente colocou algumas questões para vocês treinarem em casa. Então, a gente vai ter questões de MDC, MMC, questões de frações, questões de porcentagem, descontos e juros, e pode deixar, a gente manda assim. E, inclusive, como o nosso foco aqui, né, em geral é o Enem, eu coloquei algumas questões de Enem, para vocês verem que isso super cai. Então, a gente tem aqui 3 questões direto do Enem, para vocês fazerem, que tem a ver com porcentagem, tem a ver com fração, tem a ver com juros, tem a ver com desconto. Então, é isso. Também tem gabarito no final, não vou mostrar agora, mas vai estar na apresentação. E lembrando, se vocês tiverem qualquer dúvida, só colar na monitoria, beleza? Eu vou perguntar só uma coisa rapidamente para vocês. Todos vocês já estão no grupo do Telegram da matemática, porque a gente vai mandar essa apresentação lá. Então, é importante que vocês estejam. Sim? Todos? Bom. Sim. Beleza. Alguém não está? Não, né? Não, beleza. Então, mando lá hoje de novo. Mas se vocês olharem lá no histórico, vai estar lá de qualquer maneira. E a gravação da aula vai para o YouTube. Assim que a gente tiver a gravação, a gente manda no grupo também. Beleza? Vou parar a gravação, aliás. Camila. Beleza, gente. Oi. Eu não estou no grupo, não. Você manda... Pode mandar